Agora, você falou sobre, e o Fernão, de certa maneira, também já falou sobre isso, a gente já até entrevistou especialistas nessa questão do Pacto Federativo e da parte tributária. Quando a gente fala desses fundos privados que você faz referência, a maioria das propostas que eu vi até agora, e que eu achei super inteligentes, é justamente você usar recursos da iniciativa privada que depois podem ser transformados em créditos tributários, de descontos que vão ser feitos ao longo dos anos ali. Então, eu vi algumas dessas iniciativas e elas estão voltadas aos aparelhos ou aos equipamentos municipais de escolas, delegacias, hospitais, que são coisas que precisam ser reconstruídas. Então, eles podem fazer. E as grandes obras de infraestrutura ficariam, obviamente, com recursos federais. E até essa parte que você colocou muito bem, de dragagem, e até porque essas bacias, elas abordam vários municípios. Então, a gestão disso não pode ser feita descentralizada. Ela acaba tendo que ser feita, no mínimo, pelo governador do estado. No mínimo. Agora, quando a gente olha a execução desses fundos privados, eu tenho muita assim, esperança ou expectativa, porque o Cláudio, por exemplo, que nós entrevistamos aqui, ele falou da iniciativa do Instituto Floresta, que eles conseguiram aprovar um fundo para a segurança pública, então, de fato, a velocidade com que eles compraram viaturas... Isso, exato. E essa maneira que eles bolaram, eles agora estão tentando fazer uma arquitetura financeira semelhante para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Se for nessa direção... Os valores são astronômicos. Astronômicos. Então, eu acho que esses fundos privados, eles têm uma limitação, quer dizer, até um certo nível você pode operar com isso, mas é um nível muito desproporcional. Para pequenas pontes, isso é de muita ajuda. Para estruturas municipais, isso é de muita ajuda. Mas para reconstrução de barragens, para reconstrução de estradas, para a malha ferroviária que foi destruída, isso é obrigatoriamente recurso federal. Não tem como a União escapar disso. Inclusive, Fernão, que eu estava batendo desde o início e me diziam, mas de onde é que tu está tirando essa informação? Eu digo, mas eu é só pesquisar. Todo o sistema de contenção de cheias do estado do Rio Grande do Sul é responsabilidade federal. O recurso é federal. E aí eu descobri que havia um projeto complexo e completo, com toda a questão envolvendo diversos municípios, que era o novo sistema de contenção de cheias e enchentes do estado do Rio Grande do Sul, que já tinha sido feito com estudo de questões de clima, que ia começar a chover mais, que nós íamos ter mais problema com isso. Esse estudo é de 2013. Em 2014, ele foi apresentado para a presidente Dilma, e ela engavetou quando ela poderia ter colocado no plano de aceleração do crescimento. Era uma das necessidades, foi uma das questões que o estado do Rio Grande do Sul solicitou à época, o projeto prioritário e estruturante que tinha que ter sido colocado no plano de aceleração do crescimento, e a Dilma engavetou. Ou seja, desde 2014 a gente já podia estar numa outra situação. Isso, para mim, é negligência, é omissão criminosa. Não tem explicação. Se a gente tivesse com esse sistema funcionando, e ele já devia ter começado com os diques lá na Serra, como estava previsto nesse projeto, nós não teríamos tido o que aconteceu aqui. Não aconteceria. Só a questão da Lagoa dos Patos ali é uma coisa tão óbvia, né? Agora que isso ficou evidente, está mostrado para todo mundo, aquilo você olha, não precisa ser um especialista para entender, né? E agora, essa é a parte fácil, vamos dizer, né? Até você fazer um esgoto melhor na lagoa e tudo. Isso aí é a parte fácil. O difícil é construir todo esse meio do caminho aí, né? E tudo isso que você viu, esses morros que dissolveram, estão no fundo dos rios, né? Isso vai criar um entupimento que levou anos levaria anos para acontecer pelo meio natural, né? Milênios até. Meus amigos, mas eu não consigo ficar otimista em relação à capacidade da União de fazer isso, porque eu acho que esse é o pior governo que nós já tivemos em toda a nossa história como país. Esse governo Lula, esse Lula 3, consegue ser pior do que todos os governos do PT anteriores.
Mas É um descalabro econômico. O que o Rio Grande tem que fazer aqui, eu acho que a primeira coisa é se concentrar numa batalha de informação, tá certo? Porque você não conseguirá dirigir a atenção do país para isso, para ajudar na pressão, se a gente não conseguir ter uma visão específica dos problemas. Tá certo? Senão você vai ficar falando de generalidades, o cara mandou só 300, mas qual é a necessidade? Para onde? Quais são as prioridades? Quer dizer, aí que eu também não estou vendo isso rolar. É claro que a imprensa hoje falha. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. O resto do país talvez não saiba, tá? Mas o Paulo Pimenta é pré-candidato a governo do estado do Rio Grande do Sul em 2026. Ou seja, o PT está usando toda essa situação da crise aqui como plataforma política para os seus candidatos a prefeito e para o seu candidato a governador. Isso é lastimável, porque a gente sabe que eles não têm visão de Estado, eles têm visão de poder, única e exclusivamente. Se alguma dúvida quanto a isso, o arroz do Lula matou essa dúvida. Com certeza. Ou seja, se manda aqueles 7 bilhões aqui para o estado do Rio Grande do Sul, com certeza vai dar para fazer uma parte das obras que nós necessitamos. Com certeza. Não tem cabimento fazerem o que estão fazendo conosco aqui, sabe? E assim, como eu falei para o Gerson, nos ajudem, nós gaúchos, a manter esse assunto aceso na mídia nacional, porque senão daqui a pouco ninguém mais vai falar do estado do Rio Grande do Sul e nós vamos continuar na lama, como a crise... Era um pouco o que eu estava tentando encaminhar para vocês. Eu acho que a grande batalha de vocês é uma batalha de informação no momento. Mas se mente muito na imprensa. Na mídia, para manter isso na imprensa, você precisa jogar dados específicos dentro das redações que eles não possam escapar deles. Como que eu faço isso se hoje... Não vai hoje mais. A grande imprensa está inundada de recursos que vêm justamente do Pimenta. Eu sei, mas se você trabalhar a informação naquilo que é específico, fica mais difícil de você ser sabotado pela imprensa, entendeu? Isso eu estou te falando da minha experiência pessoal, quer dizer, quando você chega com o dado, né, aquela coisa medida, quantificada, as pessoas que estão sendo afetadas, os valores envolvidos, o que está travando contra o custo da obra. Quanto mais vocês chegarem perto de informações desse tipo, né, mais difícil fica de você não publicar essas informações. E quanto mais tempo a gente ficar no genérico, já a essa altura que já estamos a meses de distância do episódio, fica mais difícil, porque o sujeito lá, o de boa vontade vai dizer, mas isso nós já demos. Entendeu? Essa frase mata qualquer coisa. Dentro de redações que já estão também trabalhando sempre pelo mínimo, né? Isso é uma sugestão, quer dizer, você como uma articuladora aí, com essa energia que você tem, eu acho que vocês têm que fazer um plano de informação, sabe? A guerra aí é de informação. Quer dizer, o governo tem que se sentir obrigado a fazer a coisa diante da informação que você publica, entendeu? E isso, para você gerar essa pressão... Que foi mais ou menos o que aconteceu agora com a questão da dragagem e do desassoreamento. Eu já estava me sentindo como se eu fosse uma pessoa que subestimasse a inteligência alheia, porque eu acho que eu passei 4 semanas, o Gerson me acompanhou, que eu falava sobre isso todos os dias. Até que se criou uma onda. Outras pessoas começaram a falar todos os dias e agora o governo foi obrigado a tomar uma atitude. Até porque não tem mais como fugir disso na imprensa aqui do estado do Rio Grande do Sul. Chegou num consenso. A coisa ficou tão óbvia que todas as pessoas entenderam o que é preciso fazer. Agora, é um trabalho hercúleo isso, Fernão. Tornar fervente na próxima temporada de chuva, entendeu? O assoreamento. Antes disso, vocês têm um caminho enorme que tem que ser percorrido aí, e a única arma que vocês têm para isso é informação organizada, entendeu? Organizada. Perfeito. Agora,
Senão Fernanda, você fica chovendo molhado. Não, você precisa ter coisa que gere manchete, gere título, entendeu? A coisa genérica não gera título. E o que não gera título não sai no jornal. Uhum.